Está começando o podcast Meu Exótico. Notícias, novidades, dicas culturais e tudo mais sobre manejo de pets não convencionais. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à volta, ao retorno do podcast do Meu Exótico. Novo formato aqui, testando novas plataformas. Estou aqui com o André agora, que vai ser nosso parceiro, minha dupla aqui no podcast agora. E aí a gente pretende trazer bastante conteúdo para vocês, discussões. Você já me conhece, sou o Fernando do Meu Exótico. E aí, André, se apresente aí para quem não te conhece, aí, ou quem não lembra de você do Tá Publicado também, que é um dos nossos podcasts aqui. Quem diria, né? Conseguir fazer o Fernando voltar com o podcast. Depois de muitos e muitos pedidos em redes sociais, eu consegui. E é isso aí, né? Então, algumas pessoas já me conhecem, né? Eu sou médico veterinário, André Saldanha, sou sócio do Fernando na Meu Exótico. Acaba que a gente discute muita coisa, participa de muita coisa, mas a gente nunca fez algum produto assim, eu e você, né? Se a gente for pensar bem. Acho que não, verdade. Só nós dois não. Então, a gente começou com esse modelo agora, né? Uma proposta. Hoje está eu e o Fernando aqui, mas não quer dizer que vai ser sempre assim. Muito antes, pelo contrário. O podcast continua, estará aberto a todos e todas que quiserem e puderem contribuir, né? E se tudo der certo, quem sabe até ao vivo a gente não volte para ter interação e coisas do gênero. Está nos planos, mas a gente está indo em doses homeopáticas, né? Vamos testar a plataforma, vamos testar o modelo, e vamos ver como é que vai evoluir esse processo aí. Perfeito, é isso aí. Como diria, né? Antes feito do que perfeito. Então, quem diria, esse homem está mudado. A ideia aqui, né, que a gente começa a fazer, acho que o mais importante do que o formato, a plataforma, é muito mais o conteúdo que a gente sentiu essa necessidade, né, André? Essa lacuna, a gente voltou a sentir essa lacuna aí para a gente falar de forma mais aprofundada sobre alguns temas e dar material aí para quem está na estrada, para quem está limpando biotério, para quem está limpando terrário, que gosta de ouvir o podcast nesses momentos aí. E hoje vamos falar de um caso que repercutiu bastante na semana passada, né, André? Foi o caso de uma operação ali da Polícia Civil de Brasília, junto com a fiscalização do IBAMA, na casa de uma robista lá em Brasília, né? Acho que todo mundo deve ter visto aí esse caso nas redes sociais. Vou dar um pequeno e breve resumo do que aconteceu ali. Então, a fiscalização do IBAMA, junto com a Polícia Civil, esteve na casa de uma... Aí o André está até já compartilhando com a gente aqui a notícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Vamos à própria notícia então, André? Sobe aí para a gente um pouquinho. O Goninho aqui, né? Temos imagens, exposição visual. Eu vou dar um zoom para ficar melhor. Boa. Então, o que se trata ali, né, a princípio, as informações que a gente tem até agora é que o Ministério Público do Distrito Federal teria recebido uma denúncia ali com relação à posse de alguns animais ilegais ou irregulares, enfim, a denúncia partiu, a princípio, né, informações que a gente tem de uma possível foto que alguém viu com essa proprietária ali de seus pets e fez essa denúncia no Ministério Público, e obviamente isso é encaminhado para a Polícia Civil, a Polícia Civil solicitou ali apoio da fiscalização do IBAMA, ou vice-versa, né? Há muitas contradições e histórias por trás de como isso tudo foi montado ali em Brasília, mas a ideia é que foram lá até o endereço, e aí aqui não é ideia, né? Isso até o próprio relato da proprietária ali desses animais, né? A polícia chegou no trabalho dela, no horário de trabalho dela, conduziu ela até a casa dela, né? Parece, segundo o relato da própria Camila, aí o nome dela, ela pediu para ir no carro dela, não permitiram que ela fosse no carro dela, ela foi levada de viatura para casa, não foi apresentado nenhum mandado de justiça para ela, entraram na casa dela, e aí ali fizeram a apreensão de uma pogona, de um gecko, e havia ali 2 salamandras, né, que são animais exóticos também, que não havia documentação. Então, a polícia apreendeu a pogona e o gecko, né, um dragão barbado e um gecko leopardo, e o IBAMA deu um termo, autuou ela, multou em quase R$5.000, passa de R$5.000 as multas,
e também autuou ela por 2 animais sem documentação que ela tinha em casa, também exóticos, que eram essas 2 salamandras, e deixou ela como fiel depositária, ou seja, não levou os animais ilegais, deixou com ela na casa dela, e levou os animais legais ali. Então, a partir disso, abriu-se N discussões com relação a isso. Quer comentar, André? Então, na verdade, é bem isso, né? Parece, aparentemente, eu gosto de ser muito... Eu sou muito cético, então eu sempre duvido de todas as verdades, não sei se é um defeito ou uma qualidade, mas a gente tem que ter muito cuidado, assim, a gente tem algumas informações por mídia, a gente sabe que as informações de mídia são muito, hoje em dia tem muita coisa muito superficial, muito pouco... Você é jornalista, sabe muito bem disso, mas nem todo mundo trabalha de maneira completamente investigativa, no sentido de ter precisão nas informações. Então, a gente teve algumas... saiu, acho que no Metrópolis, no Instagram, saiu notícia do site da polícia, mas até jogando no Google, assim, a gente não consegue informações muito, muito, muito precisas. Mas o que a gente tem? A gente tem o relato dela, né, que também é uma versão, e aparentemente foi isso mesmo que aconteceu. Então, acho que a gente tem que, nessa conversa, ser muito pé no chão, no sentido do que é fato, o que é relato, o que é verdade, mas, aparentemente, os animais foram apreendidos por meio de uma lei, que é a 9.605, que é uma lei bem antiga, na verdade, né? A lei 9.605 é de 98, mas, infelizmente, eu falo isso muito com os meus alunos nas disciplinas de ontologia, né, de ética, é o que a gente tem mais... A nível federal é o que a gente tem mais sólido, né? Só que, ao mesmo tempo que é o que a gente tem mais sólido, é o que é muito vago. E aí, até na multa, ali na autuação, na verdade, que ela recebeu, que a gente teve acesso, e até no próprio site da Polícia Civil, enquadra ela, na verdade, no artigo 31º. Então, a gente pode até ler, né? Eu separei aqui para a gente, mas o artigo 31º, ele diz basicamente que introduzir animais no país sem o parecer técnico favorável e licença expedida por autoridade competente, podendo levar a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, eu acho muito estranho essa argumentação legal. Eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro. Eu não estou em momento nenhum, eu falo muito, né? O pessoal já está acostumado, mas a gente tem em momento nenhum criticar a fiscalização, criticar a denúncia. Eu acho que isso é uma coisa que o brasileiro tem mania, né? De tipo assim, o X9 denunciou fulano. E não, a denúncia é uma ferramenta de cidadania. Se você acha que tem alguma coisa errada, você denunciar é você abrir os olhos do serviço público para que ele possa fazer o seu papel de fiscalização e promover uma sociedade mais justa, mais ética, mais segura e tudo mais. Então, você tem uma suspeita de, sei lá, de o marido que bate na mulher, e você tem a suspeita, você tem que denunciar, porque é uma ação para a polícia ir lá e averiguar o que está acontecendo de maneira, enfim, que deve ser feito. Então, acho que denúncia é ótimo, fiscalização é ótimo, mas me assusta o argumento legal. E aí, quando eu vejo um argumento legal extremamente frágil, eu fico pensando, esse foi o melhor argumento que teve. E diante do melhor argumento que teve, o melhor deles é fraco, eu começo a me questionar, reforço, eu estou questionando, não estou afirmando, que alguma coisa está muito vaga, né? Não sei, você entende o que eu quero dizer? Onde eu quero chegar? Perfeito. Entendo, e até pegando uma carona nessa sua linha de raciocínio, né? Eu acho que, além da gente ser cético e olhar para o que diz a lei, o que diz o regramento sobre isso, né? O que a gente tem para usar hoje, é o que está em vigor. Eu acho sempre importante, e aí, como jornalista mesmo, né, e eu fico muito tempo jornalista de política investigativa, e o contexto? Da onde vem esse uso? Existe uma prática contínua desse uso? E aí a gente bate muito neste contexto, né? Para quem não sabe, nesse momento que ocorreu, os servidores do IBAMA estão de greve, ou seja, eles não estariam atuando em fiscalizações, né? Então, se a gente pega no contexto, o histórico também de quem estava liderando essa parte de fiscalização dentro do IBAMA, não é um caso isolado que eu fui ali cumprir mais uma ocorrência que chegou, mais um pedido de apoio da Polícia Civil. A gente está falando de uma equipe ali também de fiscalização do IBAMA que a gente tem por anos e mais anos aí nesse mercado, com toda uma dúvida sobre a atuação imparcial
sobre uma atuação muito mais ideológica e utilização de uma sopa de letrinhas ali para gerar um viés sobre a interpretação da lei, para aplicar uma ideologia pessoal e não aquilo que prevê o próprio órgão, né? Porque a gente sempre que vê quando é utilizado, como você falou, argumentos fracos, ou a própria legislação ali, o que já prevê na legislação de uma forma confusa e fraca, enfraquece o IBAMA como um todo, né? Sim. Porque aí a gente sai de uma opinião pessoal. Não, ainda vou além dessa questão de contexto, que é o contexto mesmo, assim, uma pessoa que tem 2 animais e aí uma ação desse tamanho envolvendo polícia civil, acho que tinha polícia federal também, né? E o IBAMA e toda essa mobilidade. E aí eu penso assim, gente, tanta boa vontade e dedicação assim, para ações mais estratégicas, onde nós não estaríamos contra o tráfico de animais? E aí pode falar. Não, pode concluir, perdão. Não, e aí eu digo assim, eu vou ser cético mais uma vez, que eu acho que o meu objetivo aqui não é, de forma alguma, criticar ações fiscalizatórias, enfim, é questionar, fazer a gente pensar, fazer a gente refletir, mas a gente também não pode falar assim, os animais eram legais. A gente sabe também que existem notas fiscais falsas, existem animais esquentados, a gente não está dizendo que não existe tráfico e que estava tudo certo. Inclusive, você já adiantou que as salamandras que estavam ali não eram animais com documentos, mesmo que a gente não tenha esse tipo de espécie, eu nem entendo, nem sei que espécie que é, eu vi as fotos ali, anfíbio não é minha especialidade, longe disso. A gente não tem os animais legalizados, ou seja, a gente tinha de fato animais ilegais ali. A gente pode depois voltar no assunto de fiel depositário, mas não acho que é o foco. Mas não estou dizendo que foram apreendidos animais ilegais, que estava tudo certo, que a apreensão foi completamente errada, porque eu não tenho acesso às informações. Vocês sabem que existe nota fiscal, existe tráfico, nota fiscal falsa, né? Desculpa, que existe tráfico também. Então a gente tem que avaliar isso. Mas se fosse isso, será que o argumento técnico legal não seria exatamente esse? E não dizendo que teve a introdução de espécie exótica, então fica muito estranho, né? Se fosse, nesse caso, o argumento, por exemplo, para os animais sem documentação, aí sim eu acho que se encaixaria perfeitamente no artigo 31, porque você ainda não sabe, que é introduzir a espécie, né, sem parecer técnico favorável. Só que a gente está falando de outros 2 animais, vamos colocar assim, 50% da apreensão, que foi apresentado o documento. Mas eu digo assim, não necessariamente esse documento, ele Perfeito, mas o que eu falo muito na autuação, porque aí eu acho que deveria haver uma autuação diferente. Então, assim, olha, para essa não tem documento, eu te enquadro no artigo 31 como introdução de espécie exótica sem documentação legal. Já nesses outros 2 casos aqui, que tem uma documentação, se a documentação é falsa, é falsidade ideológica, não sei o que, é falsificação de documento, enfim, vai ter outros artigos do Código Penal a ser aplicado, né? E não essa apreensão e trazer, e aí me preocupa, e voltamos a falar de contexto, e aí do tamanho da operação desproporcional, sobre a fala do delegado, inclusive lá no artigo. Se eu puder abrir de novo, por favor, a matéria aí para a gente, dar uma olhada nas aspas desse delegado. Olha, o delegado fala ali, abre aspas. A mulher ainda chegou a... foda com isso. Compartilha a tela, vai, 4-2, Boninho. Ó, a mulher ainda... Cadê? Não, sobe, volta. Tava lá já parado. Aí, aqui, ó, abre aspas. A mulher ainda chegou a apresentar notas fiscais das compras dos répteis, porém, isso por si só não os legaliza, haja visto que há proibição da entrada desse tipo de animais no país. Ou seja, o delegado, ele não está questionando, ele não está falando que a nota é falsa ou coisa do tipo. Antes de averiguar, o delegado já está dizendo que é ilegal ter esse tipo de animal no país, independente se tem nota fiscal ou não. E aí me preocupa muito se é uma delegacia especializada, entre aspas, vou botar muito aspas aqui, porque para mim se é especializado, ele não poderia ter usado esse tipo de argumento ali, né, usando a lei lá de 98 com relação a isso. Uma vez que a própria documentação apresentada tinha certificado de origem do IBAMA, ou seja, hoje quando você compra um pet exótico no país, exótico entende-se o quê? Um animal que não faz parte da nossa fauna nativa, ele é autorizado, seja pelo IBAMA, nos órgãos, nos estados, por exemplo, onde não tem licenciamento ainda, né, estadual, mas nos casos aqui, os animais eram todos, se não me engano, do Paraná. O Paraná existe toda uma regulamentação para isso. Eu tenho em casa vários animais exóticos aqui, com nota fiscal emitidas por esses criatórios, autorizados com certificado de origem.
Ou seja, o IBAMA Exatamente. está atestando a origem do meu animal. O IBAMA. Como que o IBAMA vai lá depois e autua a pessoa como se ela fosse uma traficante, como se ela tivesse trazido isso de forma ilegal de fora do país? Não, IBAMA, você me certificou que esse animal tinha uma origem legal antes de eu comprar isso. Você exige que os criatórios me deem essa informação retirada do seu sistema, IBAMA. E aí o IBAMA vem E e digo faz mais, isso. Então me o parece IBAMA muito está mais... certíssimo. Lembrando, O só IBAMA está concluindo a questão certíssimo do em exigir o delegado... certificado. Não, perfeito. Não só exigir, mas emitir. Eu vou muito aqui no emitir. Foi o IBAMA que emitiu certificados de origem falando que esses 2 animais legais eram de origem legal e não do tráfico. Aí o delegado vem falando de tráfico, de importação. Então, e do tamanho da operação que foi, como você falou, uma pessoa com 2 bichinhos, 4 bichinhos, a gente sabe que tem casos escancarados em rede social de tráfico muito mais aberto, a gente não vê esse empenho todo. Lembrando, esse ano é ano eleitoral. Causa animal está dando muito dinheiro ultimamente e está dando muito voto ultimamente. Então, eu me levo sempre, como jornalista, a questionar, né? Acho que você, muito como cientista, como pesquisador aí também, no parte cético de questionar todas as verdades, mas eu, como repórter, como jornalista, eu tenho sempre que questionar tudo, independente de onde vem, seja fonte oficial ou não. Será que é pelos animais? Ou eu estou tentando arregimentar um colégio eleitoral em Brasília para tentar uma eleição? Lembrando que o fiscal que estava liderando essa operação foi candidato na última eleição a deputado federal e não se elegeu. A gente tem vários outros delegados que conseguiram se eleger deputado federal que estão muito aliados a esse fiscal. Esse delegado que está em Brasília agora, que fez essa operação toda, será que ele vai ser candidato em algum momento também? Será que também tem interesses eleitorais por trás disso? Eu sempre fico questionando isso, porque sabe como é que é o brasileiro, né? Sempre tem busca de alguma coisa. E aí uma coisa que me pega muito, 2 pontos complementando aqui, só para que a gente está nesse meio, a gente vive isso bastante. Às vezes quem está escutando não vai estar tão... Mas o certificado de origem, ele é um documento que o próprio nome diz. Ele certifica a origem. E o único animal que pode ser comercializado e adquirido de maneira legal é aquele animal que foi nascido em ambiente doméstico. Então, o certificado de origem, nas entrelinhas, ele diz: eu, IBAMA, porque é um documento do IBAMA, certifico que esse indivíduo do microchip número tal, da espécie tal, nasceu em ambiente doméstico, no lugar tal, e está sob posse do CPF tal. Ou seja, é o próprio IBAMA que certifica que essa pessoa não trouxe esse animal de outro lugar. Reforço, nós estamos pressupondo que o certificado de origem existe, nós estamos pressupondo que o certificado de origem é original, é um documento válido, que é a informação que nós temos pela própria pessoa e pelos próprios criatórios, inclusive, que falar, não, esse animal veio daqui, enfim, até pelo nível de susto, né, que os criatórios tomaram. Como assim? Sim. Porque os documentos, a princípio, existem e são verídicos. Então, esse argumento, ele me preocupa em um segundo ponto, que você foi nessa questão eleitoral. Aqui no Paraná, nós temos uma imagem pública, política, que é muito forte na causa animal, faz o trabalho com todo o seu mérito, não quero em momento nenhum tirar o mérito do trabalho dessas pessoas, mas que ele tem foto com o dragão barbado no Instagram dele. E se a posse desse animal caracteriza a introdução de espécie exótica, esse próprio deputado que estava com um amigo dele, gravando conteúdo para a rede social, com o dragão barbado na mão, será que ele não está prevaricando a partir do momento que ele não tem a mesma conduta do que esse outro fiscal do IBAMA? A gente tem um outro profissional, um policial ambiental, que seja alguém que atua na fiscalização ambiental, que lembra que não é só o IBAMA atua sim na fiscalização ambiental, mas não só o IBAMA, ele deveria ter o mesmo peso, a mesma atitude para todas as situações. Então, todas as pessoas que fossem animais exóticos deveriam automaticamente estar enquadradas nesse artigo 31 da 9.605. E aí fica estranho. Por que essa pessoa foi escolhida e foi atuada dessa maneira? E ainda vou dizer mais que é estranho, porque nem toda uma causa na mídia foi divulgada, né? Porque às vezes acontece esse tipo de ação, a gente fica esperando que vai ter um boom em rede social, em mídia, em TV, em jornal, e esse caso especificamente não teve tanto. Então eu achei bem estranha essa situação também. Então essas duas coisas me estranham. Sim, e aí voltando até a falar um pouco dessas coincidências e coisas que estranham,
E aí você falou por que, né, a percussão, qual o nível ofensivo de uma operação desse tamanho para ali. E a gente vê eleitoralmente, e os alvos me parece começar a se tornar uma coisa que muito semelhante. A gente teve um primeiro ataque, mesmo que midiático, mas teve ali no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, na Diana, nossa querida Diana, que a gente conhece muito bem, uma menina, uma mulher jovem, e aí veio delegado, veio todo mundo se massacrando, gerando um hate enorme para a menina. E aí no Dia dos Namorados, a gente teve mais uma menina, mais uma mulher escolhida também para irem para cima dela. E geralmente são pessoas novas no hobby, pessoas que estão começando agora, são pessoas que não têm tanta experiência com tudo isso, né? E ao contrário, a gente vê Facebook, Instagram bombando de traficante, abertamente vendendo. E não vou nem em rede social, não. Vou em pontos tradicionais. Estava esse final de semana agora, eu estava no Rio de Janeiro. Vamos na Feira de Duque de Caxias? Cadê esse Rambo do Ibama? Cadê esse delegado Valentão? A gente está gravando aqui dia 19, uma semana depois do ocorrido, né? Então, assim, você falando que estava lá no final de semana passado, ou seja, um intervalo de 5 dias do ocorrido em Brasília, você estava no Rio de Janeiro. Só para localizar o pessoal, questão temporal. Exato, e não é a primeira vez, assim. E quem quiser, isso é aberto, não é escondido, não é esquema para você andar. Vá lá, passei pela Feira de Duque de Caxias no Rio de Janeiro. Só esse final de semana eu vi primata, mussuã, papagaio, cobra, jabuti, tigre d'água, tudo sendo vendido a céu aberto, como se fosse maçã, banana, alface. Só que aí mexe com gente grande. Mexe e é engraçado, que é um pouquinho, porque... sabe? Não é com pessoas vulneráveis que vão aceitar qualquer abuso de poder, qualquer abuso de autoridade, igual os fiscais chegando armado, ameaçando a prender, cometendo todo tipo de abuso, porque sabe que ali ele vai poder se crescer, vai poder falar forte e tudo mais, vai impor sua autoridade de uma forma extremamente truculenta para fazer valer a mídia que ele quer, né? E aí vai dar para os seus apoiadores, que é uma renca de gente ali, né, que é da causa animal e não da causa legal. Engraçado que acaba que eu estou dando aula, estou na faculdade, e como eu comentei, na disciplina de ética, então a gente discute muitas coisas, né? Não dá tempo de discutir tudo no primeiro ano, obviamente, mas a gente vai discutir. E aí uma aluna mandou mensagem no Insta com esse caso da Diana e falou, professor, mas o que você acha? E tal. Eu falei, olha, eu acho que é válido o questionamento, eu acho que é válido a fiscalização, eu só acho que a forma que foi feita ela é produtiva. Ela não é a favor da idade, ela não respeita a imagem. Eu nem sei a nível legal se isso pode ser feito, pegar a pessoa divulgar dessa forma, levantando hipóteses, e assim, até a gente aqui, a gente tomou todos os cuidados de fazer críticas às instituições, fazer críticas ao processo, e não às pessoas, porque não é sobre isso. A gente, até a ideia da Meu Exótico é ser uma plataforma de posse responsável para contribuir para uma situação social melhor, para a gente cuidar melhor dos animais, a gente refletir sobre os assuntos. A ideia do podcast que o pessoal pede para voltar é por causa desse tipo de debate. E eu falei assim para minha aluna, que ela mandou, professor, o que você acha? Eu falei assim, eu vou te mandar um print screen de um grupo de Facebook de tráfico de animais, que a gente sabe que tem um monte, não é fechado, não é nada. Manda para essa pessoa, vamos ver se vai ter vídeo, vamos ver se vai ter ação no Ibama pedindo para fiscalizar, vamos ver se a reação vai ser a mesma. Aí ela só mandou assim, entendi. E um emoji assim, sabe? E é sobre isso, assim. Que é triste falar isso. Eu espero que não seja, sinceramente, eu espero de coração, porque eu realmente acredito numa sociedade. Eu acho que tem mais pessoas boas do que ruins, apesar de que existem pessoas ruins, sim, não vamos negar isso. Mas eu imagino que muitas pessoas são cheias de boas intenções. Só que eu fico imaginando nessas horas exatamente isso. Poxa, a gente sabe tanta coisa ruim que acontece. O que motiva a pessoa, por exemplo, no caso da Diana, de sentar na frente de uma câmera e fazer um vídeo, e não foi só sentar na frente de uma câmera, porque teve takes de outra pessoa, teve uma estrutura de roteiro para ser gravada, teve uma edição, teve um esforço envolvido ali. E o que leva uma pessoa a fazer isso, né? Porque, igual eu disse, eu não vou ser contra nunca a fiscalização, não vou ser contra nunca. Igual no caso aí de Brasília, a pessoa que está com 2 salamandras são ilegais, sim, ela tem que responder pelo que ela cometeu ali, nem entrar em mérito, que eu não sei se é crime, se é prevenção, o que entra aí, não é meu mérito, mas ela tem que responder legalmente por uma coisa que ela fez que não é autorizada, ponto. E ela tem que ser punida dentro do que a lei prevê, e
E é isso, ela correu o risco sabendo que não poderia, né? E aí é engraçado, que voltando no caso dela, né? 2 TDAH conversando, acho que começa a ficar meio estranho, mas tentando manter uma ordem, é que exatamente os animais que têm maior risco de invasão foram que se foram mantidos na casa dela. Ou seja, dragão barbado, pogona, lagartixa leopardo, que é o gecko, né? O gecko mais comum, são animais criados no mundo inteiro, que eu desconheço a nível de relato ou ciência de terem invadido um país. Posso estar errado, mas em toda a minha leitura, pesquisa, eu conheço algum caso de bioinvasão dessas 2 espécies. E aí o animal, não sei qual espécie de salamandra que é, mas nós temos outras espécies, por exemplo, o próprio axolote, que tem relatos de invasão em ambientes não naturais da espécie. E aí esse animal é mantido. E eu fico me questionando qual a lógica. Não faz o menor sentido na minha cabeça. Às vezes eu penso que eu sou até burro, sabia? Às vezes eu faço, deve ser burro. Porque, né? Não, e além de já ter relato de invasão da salamandra, se eu não me engano, é um bicho, por exemplo, que está totalmente ameaçado de extinção. No ambiente natural eu não sei qual espécie que é. O axolote sim, mas eu acho que aquela foto mas não é axolote. Eu não cheguei a ver foto de qual que eles colocam ali da salamandra, mas só trazendo esse caso também, né? Imagina que fosse um axolote também, que a gente sabe que não é raro ser vendido ilegal no país. É um bicho que já está extinto do seu ambiente natural, por exemplo. Então, se a gente está falando de preservação, de realmente preocupação com o meio ambiente, qual era o sentido, né, de você deixar aqueles animais ali e levar os outros? E aí você fala de uso de imagem, de Instagram, se vai fazer videozinho. Não vai. Vai fazer videozinho, é método. E aí isso é método de política, é método de eleitoreiro. Vai fazer aquilo que vai justamente pegar no emocional das pessoas. O vídeo da Diana, provavelmente, ele foi escolhido a dedo, sem conhecer zero a biologia dos animais que estavam envolvidos ali, para aquela questão da caixinha de envio ou coisa do tipo. E não é a primeira vez. Esse mesmo fiscal já usou foto de outras mulheres. E aí, mulheres, mais uma vez, do Instagram pessoal dessa pessoa fazendo esse vídeo, a pessoa entrou contra ele e ele perdeu. Vai ter que pagar a indenização não, aqui são agora duas ações diferentes. O da Diana de uso indevido. Só organizando, aqui da Diana foi outra pessoa. Sim. Tá, Diana, uma coisa, Camila, eu tô trazendo um outro caso aqui agora, entendeu? Tô trazendo só o que você falou do uso lá, não sei se pode usar, se pode pegar da rede social das pessoas, igual pegaram da Diana também. E se eu fosse a Diana, entraria... E é uma difamação, né? Por mais que... Gente, foi incitação ao ódio, basicamente, uma incitação ao lixamento virtual ali, sabe? É um absurdo, completamente absurdo. Queria ver se fosse desses caras, se alguém fosse lá pegar essa imagem de um familiar dele, e principalmente falando de um desses deputados aí que é delegado, vamos pegar o histórico, tanto de processo de corrupção que tem, inclusive acusado de manter pessoas em cárcere privado, enfim. Então aí, a internet é para isso, né? A onda vai e a onda vem. Eu gosto de conversar com o Fernando, né? Porque eu sempre tenho uma visão do melhor do mundo. O Fernando tem a visão do pior do mundo. E aí eu fico assim, gente, não é possível, não é possível. E no fundo eu sei que é possível, mas eu quero acreditar que não é possível. E é complicado, né? Porque acho que a gente passou em alguns pontos, né? E eu vou reforçar de novo, assim, eu sou até chato com essas coisas, porque eu sei como é que muitas vezes a informação ela não é bem entendida. Mas não é contra a fiscalização, não é contra a proibição de animais exóticos com potencial invasor. Pelo contrário, eu, inclusive, sou extremamente a favor de muitas espécies. O próprio axolote, eu acho que é um animal que não tem potencial pet no Brasil. Podem discordar de mim, tem gente que discorda de mim, a gente pode discutir sobre o assunto sempre saudável. Mas, ao meu conhecimento, por algumas questões técnicas, é um animal que não tem potencial no Brasil. O risco é muito grande. Então, eu sou, sim, a favor de várias espécies não serem permitidas, mas é a forma que é feito. Se for dessa maneira metódica, eu acho assustador, eu acho assim, patológico, eu acho uma questão que eu sei que existe, que as pessoas utilizam na rede social hoje, mas que é assustador. Mas todo o processo da polícia, de jogar em rede social, de chamar... Eu não lembro o que aparece no vídeo lá, se é um delegado, se é um juiz, que é, falando, expondo a face da pessoa sem um mínimo de cara, não borra da pessoa, não faz nada do nada, vira essa história de internet sem lei, que a gente já sabe que parece que só tem limite às vezes, né? Parece que só quando convém tem limite, e às vezes não tem. É um risco calculado.
É um risco calculado. Eu trabalho com política desde 2006. Já vai um bom tempo aí. Fui muitos anos repórter de política, comentarista de política da Band News, depois fui fazer campanhas eleitorais, fiz muitas campanhas. Se tem uma coisa que político faz, é risco calculado. Ele sabe que ele pode tomar um processo? Pode, mas se ele for eleito, ele vai ter um bom salário, vai ter um corpo jurídico ali no gabinete dele, pago pelo nosso dinheiro, para safar ele dessas coisas. Então, quando vem de agentes públicos muito desatrelado da realidade, ou com muita vontade ideológica e menos base em lei, menos técnica e mais opinativa, eu sempre vou desconfiar que tem algum interesse político ali. Porque é inerente do ser humano querer ter poder. E aí, dentro da polícia, isso não é diferente, dentro do fiscal policialesco não é diferente, e a gente vê isso muito nas intenções a cada eleição tentando se eleger. Então, é muito disso, sabe? Então, por isso que eu sempre vou olhar dessa forma que tem ali um viés político, principalmente por isso que eu falo de contexto. Com quem que está se alinhando? Quem que era o parceiro da hora, que está sempre ali se apoiando nos bastidores? Quem que está sempre comentando no post do outro? Então, é uma liga ideológica que está infiltrada no poder público, que fica tentando a todo momento fazer com que sua ideologia se valha acima daquilo. Só que muito sem pensar na consequência disso. Não se pensa-se só num pedaço desse tamanho, não consegue ter uma visão do todo, não consegue olhar de cima o problema que eles estão trazendo, né? Que é aquilo que a gente colocou como título desse episódio do podcast. Exótico legal, vale a pena? Por quê? Porque foi isso que as pessoas começaram a se questionar. Cara, eu estou cumprindo a lei, eu estou pagando mais caro para cumprir a lei, estou fazendo tudo dentro da lei, aí vem o Estado, e ali, travestido de polícia civil, de fiscalização de IBAMA, coisa do tipo, o Estado, como eu falo, é o poder público como um todo, e vem tirar os meus direitos e me punir por estar cumprindo a lei. Então, será que vale mais a pena hoje eu comprar do tráfico? Porque o tráfico anda normal. E outra, o tráfico está livre, leve e solto, enquanto as empresas que fazem, pagam os impostos... Faz... Oi? Lembrando que foi enquadrado igual. Se fossem mais ilegais, completamente ilegais, a punição seria exatamente a mesma. Porque eles falaram assim, não, mas se fosse legal, a multa ia ser 10 mil. Não, ele foi enquadrado exatamente dentro do mesmo conceito. Então, assim, o que a gente está nivelando quem cumpre a lei e quem não cumpre a lei da mesma forma. Então, isso é um incentivo do próprio IBAMA e da Polícia Civil do Distrito Federal a que as pessoas andem na ilegalidade. O que eles estão dizendo para a sociedade é que andar dentro da legalidade no que se diz respeito a animais exóticos não faz diferença para nós. Mas para a legislação há, para o regulamento há, nas portarias há, mas para eles, da forma como eles querem aplicar a lei, na ótica deles, não vê problema nisso. E eu vou para um ponto, nem é objetivo do podcast, na verdade que a gente não tem roteiro, a gente está fazendo esses podcasts para a gente conversar mesmo, mas a gente pode até gravar um pouco sobre isso depois numa próxima oportunidade, que é o seguinte, eu não sou contra a ideologia de muitas dessas pessoas, tá? Para Silvestre não é pet. Eu discordo, mas eu respeito. E eu acho que é o seguinte, se a gente fizer uma... igual teve a audiência pública aqui no Paraná, e o mundo inteiro falar que é... No caso do Brasil, né? Exagerei aqui, desculpa. O Brasil inteiro falar assim, olha, para o Brasil, exótico não pode ser pet. E a gente vai ter essa solução, os animais foram apreendidos, vai ser feito isso, porque também não adianta vir com a ideologia romântica, com a ideologia utópica. E que, assim, não é peste, tudo bem. Então, agora, todo animal exótico que for apreendido vai ser submetido à eutanásia. E o veterinário do IBAMA vai fazer eutanásia nesse animal, porque ele tem que ir para algum lugar. E, no caso, se tiver muito animal, alguns vão ter que ser submetidos à eutanásia. Se o IBAMA comprar essa briga, comprar esse processo e decidir isso, e o Brasil achar que é melhor, eu, como médico veterinário, como professor, eu vou abaixar minha cabeça e vou seguir a lei. Simples assim. E se eles acham que esse é o melhor caminho, eu acho justíssimo. Acho que a gente tem que ter oposição em tudo e sempre. A gente tem extremistas da legalidade, que querem liberar que a pessoa tenha uma onça em casa, que eu sou completamente contra, como a gente tem extremista que acha que não pode ter um gecko em casa. E eu acho que os extremos que chegam no meio termo, que normalmente é o saudável para a sociedade. Então, assim, eu acho que existir ideologia é válido, eu acho que discutir ideologias é válido, agora, colocar ela acima da lei é extremamente preocupante.
Então, você querer fazer a sua ideologia valer em cima da lei. E a gente sabe que o Brasil é disso, né? Tem essas leis que são vagas, que a gente usa do jeito que a gente quer para tudo. A gente não, né? Algumas pessoas, é extremamente preocupante. Então, nem vou entrar tanto nesse mérito, mas voltando para essa questão exótico, legal, vale a pena, na minha opinião, vale. Ela vale principalmente por questões morais, ela vale principalmente para frear outros processos que são extremamente preocupantes, mas eu fico preocupado. Eu tenho os meus animais exóticos, eu não vou deixar de ter, e a gente está fazendo esse podcast exatamente para orientar pessoas que têm ou que querem ter, de quais são os direitos, de quais são as formas de agir em cada situação. A gente pode até, às vezes, trazer alguém, né? Trazer alguém que seja mais munido da questão legal, de falar, por exemplo, pô, se o IBAMA bate aqui na minha casa hoje, quer aqui fazer uma fiscalização, eu tenho direito de chamar um advogado, eu tenho direito de gravar o que está acontecendo, eu tenho direito de negar a entrada deles? E pelo que eu conversei com colegas do direito, sim, ele só entra na minha casa mediante um mandato. E ponto. Se o cara quiser fazer o quê? Vai te dar voz de prisão? Você vai falar pro delegado, falar, que entra na minha casa e não tem mandato. O delegado fala, amigo, você tá maluco? Então, eu acho que vale a pena ainda. Eu acho que eu acho que sempre vai valer a pena o que é legal. A gente vai defender o que dentro da lei. Da mesma forma que eu defendo a pessoa aí em Brasília responder pelo que ela está da lei, que são as salamandras. E tem que, sim, ser lutada, tem que responder criminalmente. Aí não sei o que vai enquadrar, e o delegado, enfim, vai entender. Ele é um profissional capacitado para isso. Mas que tá certo, tá certo. E se ele acha que isso é errado, ele com projeto de lei, ele que revogue leis, portarias e normativas, ele que lute no ambiente legal para a ideologia dele se tornar lei. Mas executar ideologia entre as leis é muito absurdo. E aí eu acho que é isso que está acontecendo, né? Eles ficam nessa tentativa, estão tentando legitimamente mudar isso, ter a bancada deles no Congresso para mudar essa lei. Mas enquanto isso não acontece, para mim existe muito abuso de poder e distorção na aplicação. Porque eu espero que as pessoas respondam por isso em processos administrativos e tudo mais. Porque o que a gente vê hoje é uma fiscalização policialesca que chega amedrontando, chega armada, chega sem necessidade alguma, muitas das vezes. E aí você fala assim, o mandado judicial pedir ajuda do delegado. Não, o delegado está junto, está sendo cúmplice nesse tipo de questão. Porque a gente tem várias situações. O artigo 5º da Constituição fala que a residência é um ambiente inviolável. Existem várias regras na Constituição, não estou falando de Código Penal, não. Na Constituição, que garantem o seu lar inviolável, tem horário para cumprir, mesmo com mandado, tem horário para você entrar na casa das pessoas, sabe? Então, tudo isso que a gente está vendo está sendo ignorado. Uma coisa assim, eu sou a lei, e ponto. O que eu acho é a lei. Exatamente. A lei vai servir a minha ideologia como eu quiser. Isso é um absurdo para a própria instituição IBAMA, que é muito maior do que uma pessoa, do que um servidor. É o que você falou, a gente é totalmente a favor da fiscalização. Mas por que vai fiscalizar somente quem está lá contribuindo, pagando seus impostos, passado por licenciamento, anos de licenciamento, anos de órgão ambiental ali, avaliando toda a criação, origem das matrizes e tudo mais. E o restante, nada. A gente não vê esse empenho em outros lugares, a gente não vê esse empenho em outras situações. A gente vê alguém, sendo muito sincero, parece alguém, aquela pessoa de quinta série, um playboy de quinta série, sabe? Que fica usando tudo que tem para fazer o que quer e o que não quer. Hoje eu quero brincar disso. Vou lá para o Rio Grande do Sul autuar as pessoas agora que não cuidaram dos seus cachorros. Hoje eu quero brincar disso. Vou gastar um monte de dinheiro, vou para o Nordeste fazer operações a meu bel prazer. E assim segue. A gente não vê estruturado, já se isso é uma questão tão perigosa para a fauna brasileira, para o nosso bioma brasileiro. Cadê o programa do IBAMA de combate à introdução de animais exóticos? Porque isso é política pública. Se isso é um risco, precisa haver políticas públicas para isso. Política pública se faz dentro do executivo. Não é nem no legislativo, não. Vamos lá, faz audiência pública na Câmara. E é engraçado, que é o que você falou. Faça uma legislação. Não se faz.
E projeto, não é ação. Você não combate o tráfico com ação. Tá enxugando gelo. O tráfico com projeto. Você vai agir, mas então, beleza. Ação, a gente é contra a introdução. Mas a ação coloca eles nesse lugar de salvador da pátria, de Messias, do cara que está dando a vida pela causa animal. Isso gera voto, isso vai no emocional das pessoas. Não se faz operação para cumprir ou para mudar o que eles acreditam. Se faz operação hoje para filmar, colocar na rede social, ganhar like. Tudo aquilo que eles ficam falando que é proibido, o proprietário de exótico ficar postando para ganhar like, é só vocês olharem o modus operandi. Olha o post da Polícia Civil. Eles gravaram cada pedacinho para fazer um filmezinho lindo. O carrinho andando pela estrada, o carrinho não sei o quê, as viaturas andando na rua. Eles têm todo um cuidado cinematográfico para fazer isso. Então a preocupação é realmente o bicho, a apreensão, o meio ambiente, ou é toda a imagem que eu quero colocar para a sociedade, como eu sou o salvador do meio ambiente, sabe? Eles querem pintar aquele quadro dos testemunhos de Jeová, os tigres bebendo água ali na beira do rio, com a criança brincando. Isso não existe. Vamos para a realidade. Não quer combater realmente essa invasão e o tráfico? Não é ali que você vai combater. Sim. No caso da Diana, foi exatamente um dos argumentos, foi isso, né? No vídeo fala, musiquinha bonitinha no fundo. Qual o objetivo disso? Aí você vai na página de quem postou e todos os vídeos são com musiquinha no fundo, ou seja, a estratégia é a mesma. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito, mas... Ali, para mim, entra um sentimento muito humano, que se chama inveja, porque ela viralizou e cresceu. Eles tentam o tempo inteiro e às vezes não viraliza. Você pega em vários estados, vai ter. É muito modus operandi. Então, se você pega aqueles que conseguiram se eleger com causa animal que foram, se você pegar em todos os estados, vão ter micro pessoas iguais àquela tentando usar. Porque se deu certo para no final é eleitoral. É completamente eleitoral a questão, porque todo mundo está se expondo, está colocando e tudo mais, são servidores públicos de carreira que se apegam na sua estabilidade e estão se lançando em busca de poder. Às vezes não tem competência, não tem histórico, não tem para subir em cargo, para conseguir um cargo relevante dentro do seu órgão de carreira, está se lançando na política. Entendeu? E aí tenta fazer isso. A gente vê isso em diversos outros estados. Eu vejo assim muitas vezes, igual nós temos, né? Eu e você, nós temos uma missão de ajudar as pessoas a refletir, ajudar as pessoas a cuidar melhor dos seus animais. Eu acho que essas pessoas também têm uma missão que na cabeça delas é acabar com isso. E igual eu falei, eu não sou contra. Eu acho que respeita. Vai da percepção, respeito completamente, né? E aí eu gosto que você vê nesse entusiasmo, nesse calor no discurso, e eu fico assim, gente, não é possível. Na minha cabeça, assim, eu fico, não é possível que a pessoa acorda de manhã com essa motivação, sabe? Eu sei que é possível, mas na minha cabeça fala que não é possível. Mas, enfim. E é engraçado, assim, porque é o negócio do projeto, isso me pega muito. Se eu quero, por exemplo, a gente que está aqui na Meio Exótico é uma das vertentes, né? Nossas atividades, a Meio Exótico é uma das nossas atividades. Mas a gente pensa, vamos começar assim, vamos lançar o site, vamos lançar o aplicativo, vamos divulgar conteúdo gratuito, vamos fazer isso aqui, vamos fazer parceria com o criatório, vamos ajudar as pessoas a cuidar melhor. A gente tem um projeto, por mais que não seja o mais organizado dos projetos do planeta, mas existe um projeto. E aí você vai nessa ação de tráfico, você fala assim, vamos pegar no caso da Camila lá. Então, beleza. Ela está sendo autuada pela introdução de animais exóticos. Mas Camila foi, sei lá onde, vamos pegar o Pogona, ela foi na Austrália, trouxe esse Pogona. Vamos supor que ela trouxe. Ela veio no avião. E na Receita Federal, dentro do país, quando chega no avião, o que está sendo feito para ele? Eu sei que está sendo feito, mesmo porque eu vejo o Casimiro. Então, eu sei que está sendo feito. No sentido de, são várias. Onde que está entrando? Vamos bloquear a entrada. Se está entrando, tem alguém reproduzindo. Se está reproduzindo ilegal, a gente tem que combater a reprodução ilegal. Inclusive, na nossa lista de podcasts e episódios, eu quero fazer a reprodução doméstica, reprodução, não sei se doméstica é o melhor termo, mas amadora. Criação amadora, que é um tema que eu acho que a gente pode discutir também. Então, está tendo essa criação amadora ilegal, a gente tem que ter ela. Qual que é a lógica de você ir com uma pessoa
que tem um animal, vamos supor que fosse tudo ilegal, e você escolher essa pessoa, não faz sentido dentro de uma estratégia a gente pensar que isso é uma árvore, que a gente tem uma origem, e a gente vai ramificando, e você agir na ponta dessa árvore, tirar uma folha dessa árvore, sendo que a raiz está lá embaixo, sendo nutrida por outros lados, é uma história da maconha, entrar aqui num mundo completamente diferente, mas qual que é a lógica de você ir lá e fazer uma ação extremamente robusta, extremamente cara, onerosa, para ter usuário? Você combate na propaganda para diminuir todos os usuários, você combate na entrada, na produção, você combate em vários outros lugares que o impacto é muito maior. E é óbvio que uma pessoa que trabalha no órgão ambiental fiscalizatório sabe disso. Ele tem competência técnica para entender o sistema e não apenas a ação. Então, isso é muito frustrado, principalmente pelo dinheiro público. Quantos milhões de reais são investidos de maneira fúteis, de maneira a se perder, a não ter um objetivo final estruturado. E sei lá, isso me pega muito. Eu fico muito frustrado pensando nisso. Mas é por isso que eu estou te falando, não existe uma política pública, não existe um programa de governo com relação à proteção da fauna, coisas do tipo. São projetos pessoais. Então, é projeto pessoal. Por isso que se usa tudo que pode e o que não pode para o seu projeto pessoal. É o que você falou, cara. Tem coisas muito maiores. E cadê? Onde que a gente está vendo? A porta de entrada e tudo mais. Lembrando que os criatórios que estão vendendo legalmente receberam isso com autorização do IBAMA. Com a anuência do IBAMA, eles recebem esses animais apreendidos. E por que não foi vetado lá, né? Os animais apreendidos do tráfico. Por que eles não foram enquadrados? Os animais, exato. Os animais que são apreendidos do próprio tráfico, o próprio IBAMA, o Estado brasileiro, não tem condições de ficar com eles e encaminha para esses criatórios, sabendo que eles vão comercializar os filhotes dessas matrizes. E digo mais, não estão dispostos e você não tem condições de cuidar. Você não tem... Então, vamos... Como... Aí, pessoal, acho que o André teve um probleminha e caiu. Vamos esperar ele voltar ali. Eu achei que estava travando só para mim. Mas aí, voltando, eu vou dar continuidade aqui na linha de raciocínio que a gente estava falando enquanto ele volta. Voltou. Estava travando, eu achei que era só para mim, eu nem falei nada, mas quando você caiu, eu vi que não era só para mim, então. Do que iria acontecer, porque é a primeira vez que a gente está testando a plataforma. Mas eu estava falando das opções, né? Acho que essa parte deu para... Então, a primeira opção, soltura. Voltar para a natureza. Se é um animal da Austrália, não pode voltar para o Brasil. Já mandar para a Austrália de volta não faz o menor sentido financeiro, ecológico. A própria Austrália não vai aceitar um animal que rodou o mundo inteiro para a Austrália. Então não faz sentido. É um animal extremamente ameaçado, é ararinha azul, tudo bem, outro cenário. Então é um animal que não pode ser solto. Segunda opção, o Estado cuidar. O Estado não dá conta de cuidar. Então, terceira opção, entregar para alguém cuidar no lugar do Estado. Zoológico, mantenedouro ou o próprio criador. O zoológico está cheio, o mantenedor está cheio, o criador, eles são contra. Tudo bem, pode ser contra. Então, acabou a terceira via, que seria destinar para alguém cuidar. A quarta e última via é a eutanásia. É abreviar o sofrimento desse animal que não tem quem cuidar e ser realizado o procedimento de eutanásia. Agora, eu, como veterinário, eu não estou disposto a fazer eutanásia de milhares de animais, porque é o que é aprendido todo ano, saudáveis, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes saudáveis, ou que não seja saudável, mas com quadro clínico reversível, que pode ficar saudável. E eu vou fazer eutanásia disso, de milhares de animais por ano, eu não estou disposto. Se um veterinário do IBAMA está disposto, respeito, e inclusive acho que é uma via tecnicamente, pode ser questionado do ponto de vista moral, mas tecnicamente ela é uma opção. Mas estão dispostos? Perfeito. Então, eu fico até me perguntando, a gente pode até começar a finalizar, que a gente está chegando em 1 hora de podcast e a proposta era 30 minutos. Para onde está esse gecko, esse pogona? Não, como vários, se você buscar aí IBAMA morreu, IBAMA prendeu, morreu, botar no Google 5, você vai ver diversos casos que o IBAMA apreende os animais são mortos.
Eles não conseguem cuidar. Eles não São mortos conseguem. não, né? Morrem, né? Acho que ser morto e Morrem, ok. Então, assim, quando a gente fala dessa capacidade, justamente o IBAMA não tem essa capacidade. Não tem, por isso que eles são destinados para esse criatório. E aí você fala, vai para o zoológico, vai não sei o quê. Zoológico é proibido de impedir reprodução. Existe uma superpopulação, às vezes. Não tem a questão lá que você, na legislação, que você fala que você não pode impedir o animal de se reproduzir quando ele está no mesmo recinto lá no zoológico? Não, tá. Não, assim, não é proibido de reproduzir. Você tá ligado? Não, É proibido de... impedir que os animais, tipo assim, ele pode até ter esse manejo de não botar a macho e a fêmea ali, mas tem essa coisa do tipo, eu não posso negar que eles expressem o seu comportamento. É meio polêmico esse ponto. Onde que eu tô querendo chegar, então? Tá, não vou entrar nessa discussão. Vamos falar de superpopulações em zoológicos. Os zoológicos estão destinando para os criatórios comerciais, porque também não tem condições. E tem uma outra coisa, na maioria das vezes, esses zoológicos são públicos e os que são privados não conseguem se manter também. E, às vezes, quem ajuda esses zoológicos, por meio de doações e tudo mais, são os criatórios comerciais também. Então, assim, existe todo um ecossistema que se tenta se resolver aqui embaixo, enquanto quem deveria estar aqui em cima pensando em política pública para que tudo isso aqui tivesse uma ordem, uma sustentabilidade entre esses entes, entre esses empreendimentos de fauna, não está preocupado com isso. Não está se debruçando sobre, igual você falou, pegar o problema na causa raiz. Não. Está muito mais preocupado em saber que ação vai me dar mídia hoje, hein? Sabe? Eu vejo muito mais esse método, e aí eu acho que é muito mais do ser humano. Por isso que eu psicologia, estudar muito mais sobre comportamento. O que leva a pessoa a fazer isso? É a ideologia dela somente? Ou ela tem diversas pautas nela, lá no seu ser, que essa ideologia está sendo utilizada para talvez ocupar essas lacunas, seja com mais poder, seja com atenção, seja com um cargo público, que ela está buscando a aposentadoria dela ali, né? Quem não sabe, com 2 mandatos você já é aposentado em Brasília com salário de deputado para o resto da sua vida, ou seja, você só precisa trabalhar 8 anos, você vai receber um salário aí de quase 35 mil reais para todos os benefícios. Então tem muita gente que olha para a Câmara ou para o Senado, não é como, eu vou lá defender nossa causa, galera. Não. Está vendo ali como um plano de aposentadoria privada para isso. Tipo, é dinheiro. Então, eu sempre volto para uma questão econômica. O que move, infelizmente, o ser humano é o dinheiro. É as diárias que se recebem, todas as operações. Está mudado mesmo. Então, são muitas vertentes com relação a isso, sabe? Quando você vai puxar o histórico das pessoas, o quanto tempo ela atua, qual é a pesquisa que essa pessoa faz, aonde que foi, como que participa de audiências públicas, como se coloca, como representa os órgãos e tudo mais, acho que é um pouco mais embaixo com relação a isso, sabe? E o que eu vejo hoje é muitos policiais ou delegados e tudo mais sendo induzidos ao erro. Estão plantando a sementinha lá na política que a gente chama de mosquinha azul. A mosquinha azul tá picando ali, o cara estão botando na cabeça do cara que, tipo, se ele fizer isso, se ele fizer aquilo, amanhã ele também pode ser um deputado, que amanhã ele também vai ter todo esse holofote que um ou outro ali tá conseguindo ter, ou coisa do tipo, sabe? Então, é aí que as pessoas vão agindo, é aí que a gente precisa ter muito cuidado. E cobrar os órgãos públicos, denunciar, pedir fiscalização, sim, tem que ter fiscalização, mas tem que ter fiscalização não somente sobre o rodista, tem que ter, não do criatório legal também, tem que ter, cadê a fiscalização contra o tráfico? Sim. E eu não estou falando só passarinheiro, não, que a gente está acostumado a ver em apreensão de Polícia Rodoviária Federal, que por acaso pega, como poderia pegar arma, como poderia pegar droga ou qualquer outra coisa, acham animais, mas não tem uma política de fiscalização bem estruturada, organizada com relação ao tráfico. A gente não vê isso. A gente não vê isso estruturado. Se você chegar lá no site do IBAMA procurar, você não vai ver um programa desse estruturado. E o que dá margem para todas essas questões aí, essas aventuras de uma pessoa só lá dentro, né? Eu já imaginei um desenho animado aqui, que você falou aventuras. Já veio na minha cabeça, acho que eu preciso de tratamento mesmo. Já veio na cabeça a arte, o bonequinho das aventuras de fulano. E aí a gente entrando no carrinho. Exato. Nossa, será que a gente podia produtizar isso? Lançar essa criatividade sombra?
Uma série para crianças. Meu Deus. Meu Deus, uma série de terror. Só se for. Podia vir até de navio. Imagina se é de navio. Uma caravela, né? Nossa, tira da minha cabeça. Eu acho que chegou a hora da gente parar de conversar sobre esse assunto. Também. Todos os pontos que a gente tinha colocado, acho que a gente abordou aqui. Estou muito feliz de a gente ter voltado com o podcast, um tema tão legal que a a gente gosta de discutir tanto. Gostei e que a gente não perdeu o time. Não perdemos o time. Ainda estamos nos 55 minutos, não baixamos. Não, o time que eu falo de fazer o podcast 3 meses depois do acontecido. Exato. Bom, testamos até erros, né? Testamos até cair a internet, o que acontece. Pelo visto, funciona. Funciona, foi um bom teste. E galera, deixe nos comentários, né? Agora aqui no Spotify, vocês podem deixar comentários nos episódios do podcast. A gente vai fazer o teste videocast aqui também no YouTube. Desse, talvez. Exato. E também no YouTube. Vamos postar as prévias lá no Instagram também, para vocês, alguns cortes ali. Deixe nos comentários. Os comentários ajudam muito a gente entender o caminho que a gente está tomando, para onde está indo, o assunto. Deixe sugestões de novos temas aí. Exatamente. E digo mais. Desafio os ouvintes a deixar nos comentários quem eles acham que vão ser os patrocinadores que nós já estamos fechando para o podcast. Então, a gente sabe aí que logo, logo vamos ter patrocinadores junto com a gente aqui que apoiam, né, a discussão de temas técnicos e tal. Duvido vocês acertarem quais vão ser os patrocinadores do podcast da Mesotico muito em breve. Aí sim. E deixem sugestões de temas para os próximos também. E não deixe, obviamente, de avaliar lá no Spotify. Isso ajuda muito para entregar para mais pessoas esse tipo de conteúdo. Lá você pode deixar 5 estrelinhas para gente. Isso ajuda bastante. Clique também em compartilhar e mande no WhatsApp, nos stories, onde vocês puderem mandar aí para chegar para a galera. Então é isso. Fechou? Tamo junto. Até a próxima, André. Valeu, até a próxima.